Bom dia, turma. A nossa videoaula de hoje vai ser destinada para a correção da atividade envolvendo o conteúdo de variação proporcional entre grandezas, tá certo? Ou, como vocês podem preferir, proporcionalidade entre grandezas. Questão de número 11. Classifique as grandezas de cada situação a seguir como diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Item A. Velocidade média e tempo gasto para percorrer determinado trajeto. Então, eu posso dizer o seguinte, que quanto maior for a velocidade para percorrer determinado percurso, determinado trajeto, menor vai ser o tempo que eu vou levar. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então aqui eu tenho um exemplo de grandeza inversamente proporcional, tá certo? Continuando. B. Número de pães e quantidade de farinha de trigo necessária para fazer esses pães. Quanto maior for a quantidade de farinha, maior vai ser a quantidade de pães que eu vou conseguir fazer. Então, eu tenho aqui um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Item C. Idade e massa de uma pessoa são grandezas que não são proporcionais, porque eu não posso afirmar que quanto mais velho for a pessoa, maior vai ser a sua massa ou menor vai ser a sua massa. Isso vai depender da característica de cada pessoa. Então, aqui no item C, eu tenho um exemplo de grandezas não proporcionais. Item D. Número de máquinas de um mesmo modelo e tempo gasto para a execução de certo trabalho com essas máquinas. Então, eu posso dizer o seguinte: quanto maior for o número de máquinas, menor vai ser o tempo gasto de execução de determinado serviço, de determinado trabalho. Então, aqui eu tenho outro exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Ok, pessoal? Então, era isso. Questão de número 12. Considerando que 100 gramas de maçã contém 84 gramas de água, responda: item A. Quantos gramas de água há em 200 gramas de maçã? E em 1 quilograma? E em 5 quilogramas? São três perguntas só no item A, né, pessoal? Vamos ter um pouquinho de trabalho. Primeiro, a questão fala no seu enunciado que 100 gramas de maçã contém 84 gramas de água. Então, 100 gramas é proporcional a 84. E aí a questão quer saber, na primeira pergunta do item A, tá certo? 200 gramas de maçã vai ter quantos gramas de água? Vamos ver. De 100 para 200, eu tenho aqui uma multiplicação por 2. De 100 para me chegar a 200, eu multiplico por 2. Então, de 84 para me chegar num resultado que a primeira pergunta do item A pede, eu também vou multiplicar 84 por 2. Então, 84 vezes 2 vai ser igual a 168. Está respondida a primeira pergunta da A. Vamos à segunda pergunta do item A ainda. E em 1 quilograma? 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então a questão fala que 100 gramas é igual a 84 gramas. Então 1000 gramas vai ser igual a quantos gramas de água? 1000 gramas de maçã vai ser igual a quantos gramas de água? Vamos ver, pessoal. De 100 para chegar a 1000, eu multiplico por 10. Então, se eu quero saber quantos gramas de água há em 1000 gramas de maçã, basta apenas multiplicar 84 vezes 10. 84 vezes 10, eu tenho 840 gramas, ok? Continuando. Vamos agora para a última pergunta do item A. E em 5 quilogramas? Eu acabei de descobrir que em 1000 gramas há 840 gramas de água. Em 1000 gramas de maçã há 840 gramas de água. Então a questão pergunta na última pergunta do item A. E em 5 quilogramas? 5 quilogramas eu sei que são igual a 5.000 gramas, ok? De 1000 para 5.000 eu tenho uma multiplicação por 5. Então, se eu quero saber eu quero saber quantos gramas de água há em 5.000 gramas de maçã, eu apenas vou multiplicar 840 vezes 5, ok? 840 vezes 5 vai ser igual a 4.200 gramas. Está respondido aqui o item A. Para ficar mais fácil para vocês, pessoal, qual era a resposta aí do item A? O que é que vocês precisavam colocar? 168, 840 e 4.200, ok? Vamos ao item B. Identifique as grandezas envolvidas nessa situação. Quais são as duas grandezas envolvidas nessa situação? A massa da maçã e também a massa da água. Então, coloquei aqui, ó, massa da maçã e também da água. Item C. Essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? A gente acabou de perceber que quanto maior for a massa da maçã, maior também será a quantidade de água, ok? Então, são diretamente proporcionais. Continuando. D. Divida cada quantidade em grama de água da maçã
com a respectiva massa da maçã. O que acontece com os quocientes obtidos? Vamos pegar ali o que é dito no enunciado da questão. Vamos pegar 100 gramas de maçã que contém 84 gramas de água. Então, vou colocar aqui no entender 84 sobre 100, dividindo 84 sobre 100 vai ser igual a 0,84. Vamos pegar mais uma situação. Pegamos aqui 168 dividido por 200. Se você dividir, você vai encontrar 0,84. Então, perceba que, como a questão pergunta, o que acontece com os quocientes obtidos? Os quocientes obtidos, todos eles são iguais a 0,84. Pessoal, eu aconselho vocês reverem mais uma vez essa parte da questão, da correção da questão de número 12, principalmente a correção do item A, tá certo? Para vocês fixarem essa ideia. Questão de número 13. O quadro abaixo mostra a velocidade média de um automóvel e o tempo que ele leva para percorrer determinado trajeto. Responda as questões. Vamos ao item A. Qual é a velocidade média do automóvel quando percorre esse trajeto em 2 horas e meia? Quando ele percorre esse trajeto em um tempo de 2 horas e meia, eu tenho aqui na tabela 2,5, que realmente representa essas 2 horas e meia. 2,5 é 2 horas e meia. Então, 2 horas e meia tem uma velocidade média aqui de 48 km por hora. Então, respondendo aqui o item A, 48 km por hora. Item B. Quantas horas o automóvel levará para percorrer esse trajeto se a velocidade média for de 80 km por hora? Se a velocidade média for de 80 km por hora, ele vai levar um tempo de 1,5 hora. Ok? Então, item B, 1,5 hora. Vamos ao item C. As grandezas velocidade e tempo são direta ou inversamente proporcionais? Grandeza e tempo, velocidade e tempo, na verdade, são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quanto maior a velocidade para percorrer determinado trajeto, menor vai ser o tempo que eu levarei para percorrer esse trajeto, ok? Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, item C, inversamente proporcionais. Vamos a D. Multiplique cada velocidade com o respectivo tempo. O que acontece com os produtos obtidos? Vamos multiplicar aqui. 120 vezes 1 vai ser igual a 120. 80 vezes 1,5 também vai ser igual a 120. 60 vezes 2 também igual a 120. 48 vezes 2,5 também vai ser igual a 120. Então, resposta aqui do item D, todos os produtos terão como resultado 120. Ok, pessoal? Então, era essa aqui a correção da questão de número 13. Vamos à última questão da atividade. O relógio de Márcio está com defeito. Ele atrasa 4 minutos a cada 2 dias. Nos últimos 14 dias, Márcio esqueceu de acertar o relógio e, por esse motivo, chegou atrasado ao encontro com a namorada. Item A. Construa uma tabela que indique o tempo de atraso em minuto correspondente a cada 2 dias que Márcio esqueceu de acertar seu relógio. Então, vamos construir essa tabela. Então, pessoal, daqui um modelo da tabela do item A, tá certo para vocês. Eu coloquei quantidade de dias sobre o tempo em minutos de atraso. E a questão fala que a cada 2 dias o tempo de atraso desse relógio é de 4 minutos, ok? Então, vamos continuando aqui, né? 4 dias, ele vai ter um tempo de atraso de 8 minutos. Vamos continuando, 6 dias, tempo de atraso 12 minutos. Continuando, 8 dias, tempo de atraso 16 minutos. Sempre a quantidade de dias multiplicado por 2 resulta na quantidade de minutos atrasado, ok? Então, continuando, ó, 10 dias, vou ter aqui 20 minutos. 12 dias, vou ter aqui 24 minutos. E 14 dias, eu vou ter aqui 28 minutos, ok? Então, essa era a tabela que vocês deveriam construir no item A. Lembrando que aqui é apenas um modelo que eu estou colocando à disposição da correção dessa atividade, tá bom? Vocês podem ter feito diferente, mas se obedecerem essa ideia que eu acabei de citar aí para vocês, tá tudo bem, tá bom? Então vamos lá, continuando. Item B. Quantos minutos o relógio atrasa em 10 dias? Em 10 dias, vocês podem perceber aqui na sexta coluna que em 10 dias o relógio vai atrasar 20 minutos, ok? Então, aqui a resposta do item B, 20 minutos. Continuando, item C. Quantos minutos Márcio chegou atrasado ao encontro? Lembrando que Márcio esqueceu de, digamos assim, acertar o seu relógio há 14 dias, né? Então, há 14 dias, na última coluna dessa tabela, a gente percebe que há 14 dias o relógio estava atrasado 28 minutos. Então, quantos minutos Márcio chegou atrasado ao encontro?
28 minutos aqui, resposta do item C. Continuando, D. As grandezas apresentadas, tempo de atraso e número de dias, são direta ou inversamente proporcionais. Perceba que quanto maior é a quantidade de dias, maior é a quantidade do tempo de atraso em minutos. Então, são grandezas diretamente proporcionais, ok? Continuando, item E. Supondo que o defeito continue, quantos minutos o relógio estará atrasado no 22º dia? Perceba, pessoal, que a quantidade de minutos em relação à quantidade de dias, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês na última linha dessa, ou melhor, na última coluna dessa tabela. 14 dias para 28, 14 dias, 28 minutos. Eu tenho uma multiplicação aqui por 2, ok? Então é só eu pegar 22, 22º dia, e também multiplicar por 2, tá certo? Então, 22º dia, 22 dias multiplicado por 2, vou ter aqui um tempo de 44 minutos de atraso do relógio dele, tá certo? Continuando, item F. Quantos dias serão necessários para que o relógio registre 1 hora, 60 minutos de atraso? Vamos lá, pessoal. Se para descobrir a quantidade de minutos em relação ao dia eu multiplico, para descobrir a quantidade de dias em relação aos minutos eu vou ter que dividir, ok? Vocês podem perceber isso aqui nessa primeira, na segunda coluna da nossa tabela, tá bom? Onde tinha aqui 4 minutos é equivalente a 2 dias. Então aqui eu peguei o 4, para descobrir que é 2, 4 e divide por 2. 4 dividido por 2, 2 dias. Então eu faço o mesmo procedimento aqui no item F, tá certo? 60 minutos, eu divido por 2 e vou ter um tempo em dias aí, né? A quantidade de dias de 30 dias, ok? Então o relógio do Márcio, ele vai levar 30 dias para atrasar 1 hora, 60 minutos. Pessoal, essa era a correção da atividade de vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, e mais ainda eu espero que vocês tenham compreendido. O vídeo vai ficar à disposição de vocês, vai ficar disponibilizado aí no YouTube para vocês reverem quantas vezes forem necessário, tá bom? Então é isso e até a próxima.